É isso aí, Celeste, Consumo Pop, estamos de volta com mais uma coisa, falando agora de filme mais uma vez. Vamos fazer a resenha aqui de Hércules, antes tarde do que nunca. Tivemos Hércules semana inteira nesse canal, tivemos um 4 coisas sobre Hércules, tivemos amigos do fórum, falamos sobre esse filme e finalmente agora vamos comentar. Já deve ter dado tempo de você assistir Hércules, então vamos conversar um pouco sobre o filme com Dwayne Johnson, né, The Rock, que agora é o herói mitológico Hércules, filho de Zeus, filho bastardo de Zeus, que vem numa pegada bem diferente dos outros Hércules do cinema que a gente estava acostumados a ver. A gente vai ver isso tudo, como é que funcionou e como é que não funcionou esse Hércules realista de Dwayne Johnson, logo depois do aviso de spoiler. Esse Hércules traz uma coisa que é bem típica do século XXI. A gente já teve, por exemplo, em outro personagem mitológico, o Rei Arthur. A gente teve aquele lá do Clive Owen, aquele Rei Arthur realista. Então a gente está com uma mania nesse século de fazer coisas realistas, de tentar observar os personagens mitológicos, de observar as coisas fantásticas como se elas fossem verdade, como é que elas funcionaram, como elas vieram a se tornar mito. Então isso é feito mais uma vez, dessa vez com o mito do Hércules, é um deus grego-romano, Hércules, um Hércules humano, dentro do possível, um cara mega ultra forte, mega poderoso, mas que meio que desmistifica todas as façanhas do Hércules, todos os monstros que o Hércules teria derrotado, Leão de Nemeia, a Hidra de Lerna. Então eles dão meio uma afrouxada no Hércules, tá? O Hércules não é aquilo tudo não, a maioria é boato. Ele é só um cara muito forte e muito digno e tal, muito honesto, muito cumpridor dos deveres dele e tal, aventureiro. E ele é um mercenário, né? Como é que essas duas coisas funcionam ao mesmo tempo? O Hércules mercenário ao mesmo tempo um cara com ética, com um senso de justiça muito forte. E é isso que vai complicar a história toda quando o Hércules é contratado para ajudar um rei a se proteger de uma invasão. E ele protege o rei lá e tal, treina os exércitos, faz a sua moral hercúlea para motivar as tropas e treinar. E no fim das contas descobre que na verdade ele estava lutando pro lado errado. O rei que contratou o Hércules é que era o malvado da parada para lutar contra uns caras que só queriam lutar pela liberdade. E a trama gira em torno disso, os conflitos pessoais do Hércules e tentando desmistificar e dizer por que o Hércules é conhecido hoje como um deus, semideus, né? Mas ele não passava de um cara comum, na verdade. Culpa dos reality shows. Eu tenho uma teoria o seguinte: os reality shows começaram lá pela virada do século XX, século XXI, e deram essa impressão de que tudo deveria ser muito realista, tudo deveria ser possível, até o impossível. Então nós tivemos o Batman realista, nós tivemos o Rei Arthur realista, nós tivemos, cara, é tudo realista, tudo realista. Se você pensar, toda a produção do século XX, todos os remakes tentam dar um ar possível, plausível a algo fantástico, sempre que pegam algo que seja extremamente absurdo ou que exija muito da imaginação, eles sempre tentam colocar de uma forma possível, e eu acho que fica até meio chato. Mas o Hércules ganha porque ele é bem parecido com os filmes clássicos de Hércules, aqueles que eu citei, não só do Kevin Sorbo, que era um Hércules com efeitos especiais, era um Hércules mágico, e também do Lou Ferrigno, o famoso Hulk do seriado. Também lembra muito os Hércules da época do Lou Ferrigno, lá da década de 80, de Jason dos Argonautas, que veio antes. Lembra muito aquele filme de aventura com os heróis, os super-heróis da mitologia. Lembra muito esse filme, faz várias homenagens a esse tipo de filme, eu acho bem legal. Os monstros estão lá, mas estão todos em histórias contadas, eles não são reais do filme, eles são lendas dentro do filme. Outra coisa interessante para você notar são os amigos do Hércules, cara. É um RPG, é um grupo de RPG do Hércules que tá lá, então você tem aquelas personalidades e tal. Você consegue até, às vezes, indicar a classe de cada um dos personagens só observando o jeito que eles lutam, o jeito que eles falam, só a sua personalidade. Então você vê que é um filme muito tranquilo, é um filme de muita ação, as cenas de luta são muito legais, os efeitos especiais são ótimos. Pra mim, eu preferia um Hércules mágico, eu preferia um Hércules fantástico, eu preferia seres mitológicos, eu gosto pra caramba desse tipo de filme e gostaria de ver o Hércules realmente mágico, mas não é o caso. Então se você realmente curtiu uma pegada realista aos filmes, provavelmente você gostou desse filme. Um filme de ação bem decente, diverte pra caramba, é um filme que você tem total controle dos personagens e da ação, não tem nada demais. E é um filme interessante, bem feito, bem produzido. O Dwayne Johnson está de parabéns. Ele ainda aguenta a porrada e me fez acreditar
que ele será um bom Adão Negro lá no filme do Shazam. A gente teve a confirmação também de que Dwayne Johnson será o arqui-inimigo de Shazam, do Capitão Marvel, no novo filme. Eu acho que ele vai mandar bem, porque ele tá aguentando correr, tá aguentando fazer várias façanhas físicas. Então, vou dar para esse filme 3 peles de leão de 5. Esse foi mais uma coisa sobre Hércules, filme de Dwayne Johnson, que está em cartaz. E a gente volta a qualquer momento com mais um assunto da cultura pop. Aqui um assunto quente para discutir no nosso vlog semanal, no Mais